Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Em 2024, o Nordeste gerou cerca de 331 mil empregos formais, representando 19,5% do total nacional. Bahia, Pernambuco, Ceará e Alagoas lideram a geração de empregos e os setores de comércio e serviços são os que mais fomentaram a criação de novas vagas. Só em Alagoas foram registrados quase 21 mil empregos formais, gerando um crescimento de 4,56% em relação a 2023. A capital Maceió foi responsável por mais da metade desses empregos, chegando a mais de 250 mil trabalhadores. Ainda em 2024, outro dado importante é a queda na taxa de desemprego em Alagoas, que atingiu a menor desde 2012, de acordo com o IBGE. E quem vem conversar conosco sobre o ambiente de trabalho e emprego em Alagoas é Eric Silveira, secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação de Alagoas. Secretário Eric, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Que bom, que agradeço o convite e vamos falar dos números, das coisas boas que o nosso estado hoje oferece para os alagoanos. Com certeza. Secretário, que ações o governo de Alagoas vem realizando para impulsionar a geração de empregos formais? A atração de novos investidores, ela se dá por vários segmentos. Exemplo disso é as rodovias. Se o estado ele tem uma boa pavimentação, novas estradas, um bom acesso, isso é um atrativo. Quando o estado, e é o caso de Alagoas, investe em segurança pública, isso também é fundamental para que tanto haja o crescimento das empresas que já existem aqui, como também o atrativo para novas empresas. Nós temos um potencial muito grande na área do turismo. Naturalmente nós temos nossas belezas, a natureza, a vocação natural já nos proporciona isso. E aliado a uma boa educação, as políticas públicas de governo, isso faz com que haja um maior interesse entre Alagoas e Pernambuco, por exemplo. Então nós temos hoje essas possibilidades. E a Secretaria do Trabalho ela tem um papel fundamental, muito importante em todo esse contexto. Enquanto o governador Paulo ele busca, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através de incentivos fiscais, locacional, para que atraia esses investidores, a gente tem um papel de preparar essa mão de obra e poder entregá-la ao empregador. Secretário, Maceió, por ser a capital, puxou a geração de empregos formais, né? Só em 2023 foram 250 mil empregos formais criados. A Secretaria tem iniciativas para promover a geração de novos empregos também no interior? Também. Nós temos parcerias com todo o mundo do trabalho. Tanto os empregadores, quanto o Sistema S, é parceiro também, secretarias. Então a gente consegue parcerias com municípios também, a gente interioriza os serviços da secretaria. A capital, pelo tamanho, pela dimensão, claro, pela condição que é dada, naturalmente ela vai ter um crescimento maior do que qualquer outro município. O município vizinho que tem hoje um crescimento muito grande na economia é aqui Marechal Deodoro, através da indústria. Hoje a terceira maior economia do estado. Construção civil também Construção puxa, né? civil puxa e muito. Esse afundamento, esses problemas dos bairros aqui, houve um crescimento noutra área da capital e também em Marechal Deodoro, se deu por esse fator. Então tudo isso gera emprego, gera renda. O setor hoteleiro também muito aquecido. A capital alagoana hoje, a Maceió, é uma das capitais que tem uma busca muito grande pelo turismo. A gente hoje já não mais fala que temos a baixa estação, porque os hotéis, e os números mostram isso, sempre lotados, sempre lotados,
com uma reserva, um número de reserva muito grande, o número de voos aumentaram. Então, quando o governo ele investe no turismo, através da Secretaria do Turismo, quando as rodovias estão bem, e aí nós temos o ministro Renan Filho, que tem feito esse trabalho, tem esse olhar tão especial pelo seu estado. Isso tem alavancado a nossa economia, tem ajudado muito. Contribui bastante, Bastante. Né? Como você falou, a atração de investimentos, a vinda de empresas para Alagoas contribui muito para a geração de novos empregos, né? Sim. A gente vê em Murici, com o CD, o Centro de Distribuição da Natura, quantos empregos geraram lá em Murici e quanto a economia também foi fomentada com a chegada do centro de distribuição. Com certeza. Porque aí abre um mercadinho, abre outra padaria, abre mais uma farmácia e assim por diante, porque pessoas também se mudaram para Murici para trabalhar no centro de distribuição. E assim acontece com outras empresas, né? Com outras indústrias, tá? Esse fomento. Nós assumimos lá a Secretaria do Trabalho, fizemos uma visita à empresa que hoje ela faz a distribuição do Nordeste, é a maior da Natura, e ela está instalada em Murici. E aí fui entender toda aquela logística de pessoas, e aí a gerente de recursos humanos, ela fez esse comentário, ela disse, olha, a gente já sanou o que tinha de possibilidades de vagas em Murici. A gente busca, mas aqui quem a gente pode absorver dentro do nosso trabalho, dentro da empresa, já estão. E entramos numa parceria com eles, buscando novas oportunidades para as pessoas de Messias, que seria o segundo município mais próximo. E de que forma a gente começou a fazer essa busca? Levamos o Cinemóvel, a nossa unidade móvel da Secretaria do Trabalho, para o centro de Messias no dia de feira. Olha. Fizemos essa parceria e as meninas que trabalham com a empresa que representa, que distribui a Natura, ela entregava folders e passava a mãe com o filho, com uma filha com mais de 18 anos, falando da possibilidade de ter seu primeiro emprego lá na Natura. E aí subia lá no ônibus, fazia o seu cadastro, e aí a gente conseguiu ajudar ali. Eles tinham no final do ano uma necessidade de aumentar, por conta da necessidade de distribuição, de vendas, que o final do ano é muito aquecido, de mais 800 novos postos de emprego. Imagina que desafio. Depois preencheu Messias, União dos Palmares, e aí eles começavam a disponibilizar vans para que fizessem diariamente esse transporte dos funcionários. Então, isso aquece, isso aumenta muito o número de empregos numa região da Zona da Mata, claro, que outrora não tinha essas possibilidades. Com certeza. Isso é muito importante a gente colocar, porque também a gente está visando o desenvolvimento do interior, né? E um estado próspero, ele visa no seu desenvolvimento como um todo, não só na sua capital, mas no seu desenvolvimento, né? Isso. Interiorado. Outro exemplo é Palmeira dos Índios, município que fica ali no Agreste, e recentemente uma empresa se instalou, inclusive o governador Paulo fez o anúncio dessa empresa na área de serviços. São 1.200 novos postos de emprego, de trabalho, só para o município. Só em Palmeira. O município ele vai comportar, não, mas ali Igaci vai ter oportunidade, Sim. Belém, pessoas do Belém, as cidades circunvizinhas também são contempladas. Sem dúvida. Secretário, segundo a última PNAD contínua, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, no ano passado houve uma melhora no índice na taxa de desocupação, né, que registrou o menor índice desde 2012. A que o senhor acha que se deve essa melhora no índice de desocupação? A desocupação é justamente o desemprego que a gente hoje vive. Alagoas, com o seu crescimento econômico, com a variedade de possibilidades na indústria, no comércio, no serviço, isso traz essas possibilidades, novas possibilidades de emprego, e isso torna o Estado um Estado desenvolvido, que economicamente tem crescido bastante. Então,
esse dado foi visto pela última vez, e segundo quem fez o levantamento foi um órgão federal, o IBGE. O IBGE. Então, assim, não é um dado local que foi criado, não. Foi visto todos os estados do país e Alagoas se destacou, graças a todos esses incrementos que são feitos, que são proporcionados para a melhoria do estado, da economia, e aí chega nos alagoanos. Hoje Alagoas, você acredita que ela que está com um olhar mais atento para o trabalhador alagoano, não é pela mera geração de empregos formais, mas de empregos sólidos, digamos assim, de preparação de mão de obra, né, qualificada para o mercado? Porque não adianta a gente também criar emprego e não qualifica essa mão de obra. Hoje a sua secretaria também trabalha, também investe na qualificação do trabalhador alagoano? Sim. Quando vamos falar como exemplo a rede hoteleira, é necessário que haja uma qualificação para as pessoas trabalharem na rede hoteleira. E a Secretaria do Trabalho ela tem esse papel. Através do programa Emprega Mais Alagoas, a gente entrega à população, não só na capital, mas no litoral norte, sul, aonde há um desenvolvimento na área do turismo, a gente entrega cursos que qualifiquem as pessoas. O Emprega Mais é mais voltado para o turismo ou de uma forma geral? É de uma forma geral. Sim. Temos a Escola do Turismo na Secretaria do Turismo. E aí é um trabalho muito semelhante. Inclusive o acordo de cooperação está sendo tratado para que a gente possa fazer juntos esse trabalho na área do turismo. Mas aí a gente passa para a indústria. Alagoas, com o crescimento, esse impulsionamento de indústrias que estão se instalando. Os parques industriais em Marechal. E que já estão instalados, exatamente. Fizemos uma visita lá com o secretário Geraldo, lá em Marechal Deodoro, que é do Desenvolvimento Econômico do Trabalho, conhecendo, entendendo as necessidades das pessoas, das empresas, para que a gente possa unir essa mão de obra e essa vaga de emprego. E aí vem a intermediação através da qualificação. Um exemplo, fizemos um curso de operador de empilhadeira. Existem muitas outras áreas, mas era uma necessidade que as indústrias estavam tendo. Precisamos de pessoas que sejam operadores dessa máquina. A Secretaria do Trabalho, através do programa Emprega Mais Alagoas, disponibilizou o curso. E eu confesso que foi uma grande surpresa, muito positiva, quando a gente viu que 95% das pessoas que fizeram o curso estão empregadas, até saíram de outras áreas. Teve um rapaz que era pedreiro e ele chegou lá no curso, eu fui entender, eu vi as pessoas e ele disse, eu fui pedreiro a vida toda, mas eu quis sair do sol, esse negócio de estar rebocando parede, levantando parede, não dá mais para mim, eu vou para dentro da indústria. E deve ter o seu salário bom, hoje, claro, com a carteira assinada, seus direitos garantidos e trabalhando naquilo que ele gosta, que ele quer. Quando também a gente eletricidade, eletricista, tudo que a indústria ela necessita, nós, se não tivermos aquele curso pronto, a gente prepara, isso. O governo disponibiliza para que em determinadas áreas ou municípios a necessidade seja atendida. Hoje, então, vocês têm uma parceria também com a Federação das Indústrias, eu imagino. Temos uma parceria. Agora estamos disponibilizando, linkando as pessoas a esses cursos, Federação da Indústria como um todo. Pessoas que querem ser empreendedores. Temos a parceria com o Sebrae, e aí a gente instrui a pessoa através dos postos do SIM a se inscreverem e direcionamos. O ITEC tem os seus cursos também, Ciência e Tecnologia tem os cursos, a gente direciona. Então, a porta de empregabilidade para as pessoas saírem de uma condição para uma outra muito melhor é a porta da Secretaria do Trabalho. Esse é o nosso papel. Então, o senhor acredita que a taxa, né, de desemprego tenha sido reduzida também porque o governo vem fazendo a parte dele, né?
por meio desses programas e de todas essas iniciativas. Você acredita que tenha contribuído e pode contribuir ainda mais por esse ambiente? Bom, nós temos uma meta. Alagoas tem um programa chamado É a Minha Vez, que ele é da Secretaria do Trabalho com Assistência e Desenvolvimento Social. Esse programa ele visa fazer uma busca das pessoas que dependem dos auxílios do governo federal. E o objetivo é a gente qualificar essas pessoas e entregarmos a essas indústrias, a essas empresas, para que a gente possa diminuir essa dependência das pessoas e dar uma vida melhor. Claro. Por quê? O benefício não é para você viver de benefício, não é salário. Não é salário. A gente entende, e aí numa reunião com 12 recursos humanos, 12 pessoas de recursos humanos de vários segmentos, inclusive da rede hoteleira, eu fiz esse comparativo. Eu disse, olha, uma mulher está em casa, recebe R$ 1.200 de auxílio. Aí eu ofereci um emprego para ela de R$ 1.500, o salário mínimo. Ela precisa acordar cedo, ela precisa colocar uma roupa, tomar café, pegar um ônibus para ganhar. Eu acredito que ninguém aqui gostaria disso. É melhor ter um complemento de renda e permanecer ali dependendo daquele auxílio. Mas a partir do momento que a gente consegue qualificar essas pessoas, a partir do momento que a gente consegue dar uma condição dela ganhar 2 salários mínimos, isso vai mudar a sua vida. Muda. Isso dá uma condição melhor de vida. Mas existem também aquelas mulheres, aquelas pessoas que querem ser empreendedoras, serem autônomos. O Emprega Mais Alagoas também entrega esses cursos. A mulher cuida do filho, por exemplo, mas ela quer no final de semana atender a vizinha fazendo uma escova de cabelo. Quer um barbeiro, um jovem, fazer esse trabalho no final de semana, montar sua barbearia. Nós entregamos esses cursos. Temos exemplos também de pessoas que fizeram o seu curso na área de culinária, bolos, doces e salgados finos, e a gente tem como exemplo pessoas que vivem disso hoje e agradecem o governo de Alagoas por essa iniciativa que tem ajudado a sua família, tem colocado ali o sustento, a sua família tem vivido. Dado mais dignidade, mais né? dignidade. E assim a pessoa segue com um propósito na vida, né? Isso mesmo. Porque o trabalho ele não é só sustento, mas ele também é propósito. É propósito, a dignidade. Então, a dignidade a gente sabe que muito importante. o maior programa social que um governo pode entregar é o trabalho. Claro. A gente sabe que é o trabalho digno, aquele que lhe dá direitos, aquele que é formal. E aí vem o papel do Cine, o Sistema Nacional de Empregos. A gente tem hoje, só essa semana, mais de 2.500 vagas, oportunidades. Então a gente faz essa intermediação da mão de obra, a maior agência de intermediação de trabalho do país é o Cine. Existem outras, mas assim, a porta de entrada que a gente consegue levar as pessoas a receber uma carta aí no Recursos Humanos e ser contratada é o Cine. Mas se essa pessoa ela não tem a qualificação, a gente prepara para entregá-la qualificada, porque o empresário ele também precisa dessa mão de obra qualificada. Sem dúvida. Secretário, a primeira Casa do Trabalhador de Alagoas está chegando a Maceió. O que o trabalhador pode encontrar nessa casa? A Casa do Trabalhador ela é um cine numa proporção de serviços maior, exclusivamente aos trabalhadores, às trabalhadoras. Lá, a pessoa que precisa, que vai em busca desse trabalho, ele pode muitas vezes ter um problema, algum problema afetivo, algum problema psicológico, emocional, saúde mental, que muitas vezes há essa dificuldade para as pessoas receberem uma oportunidade de emprego. Nós teremos na Casa do Trabalhador psicólogos que irão conversar, que irão fazer, não é um tratamento, mas a gente precisa entender como é a vida dessa pessoa para que a gente possa entregá-lo ao mercado, ao mundo do trabalho. Nós temos na Casa do Trabalhador assistente social, queremos a Casa do Trabalhador mais humanizada, para que a gente possa ter uma sala para as mulheres e as mulheres que têm filhos, para que a gente possa dar esse atendimento, até preparar uma pessoa, amamentar, deixar o filho enquanto está sendo atendida, humanizar. Não é
não é o dinheiro pelo trabalho, é humanizar. Essa é a sensibilidade também do governador Paulo. É ser humano, é saber da dor do outro. Ser empático, né? Ser empático. É a gente poder levar a essas pessoas que precisam do trabalho, entender qual a sua necessidade. Então a Casa do Trabalhador, ela vem de forma ampla, trazendo tudo aquilo que o trabalhador ele precisa antes de ir até a busca desse emprego. Até uma sala com vestimentas. Você vai para a sua entrevista de emprego, aqui tem uma calça que pode dar em você. Põe esse sapato, vai lá, se comporta assim, ter todo é uma consultoria, né? Uma consultoria para que a pessoa ela possa chegar bem, se apresentar bem, né? Possa falar daquilo que ela tem a sua experiência, preparar o seu currículo e a gente poder entregar essas pessoas fazendo essa atividade que tem feito tão bem ao nosso estado, que é o trabalho. Não, com certeza. O Estado, para se desenvolver, ele precisa de mão de obra, de quantidade de mão de obra e de mão de obra qualificada também, né? Então, hoje são várias as iniciativas do governo de Alagoas, como o senhor pôde relatar aqui, que estão fomentando o ambiente de trabalho em Alagoas, né? Então, a gente acredita que o desenvolvimento de Alagoas se deva muito a isso, né? Muito ao trabalho de vocês, e que vocês venham criando e fechando parcerias cada vez mais para criar empregos para nossa gente, criar, né? Possibilidades. A gente teve também com esse problema também da Braskem, que o senhor citou bem, criou empregos, mas também tirou muitas pessoas perderam seus negócios, né? Pequenos empreendedores. Perderam o pior, a vida. A vida, né? Isso aí a gente nem comenta mais, porque realmente, né, é muito triste. E assim, as pessoas precisam recomeçar. E recomeçar é muito difícil, dependendo da idade que a pessoa está, recomeçar é muito difícil. E aí essas pessoas precisam se reinventar, procurar consultorias, novas possibilidades, e elas precisam saber que podem contar com o governo de Alagoas para isso, né? É isso aí. Nós estamos unificando os serviços, uma grande necessidade, e passamos lá pelo Instituto de Identificação e vimos que muitas vezes um trabalhador, uma trabalhadora, ela vai fazer uma entrevista no Recursos Humanos de uma empresa e falta o seu documento. Então nós estamos implementando dentro da Secretaria do Trabalho, dentro da unidade móvel, um posto do Instituto de Identificação. Ah, que ótimo. Porque a gente precisa aproximar os serviços. Agora, uma unidade móvel com internet via satélite, o governo de Alagoas investe em tecnologia. Então a gente hoje estamos amparados, estamos com todo o aparato para levar o ônibus, a unidade móvel por todo o estado, e podermos fazer o atendimento entendendo a necessidade de cada região. Porque são necessidades, né, diferentes. Variadas, E a gente começa a andar e entender que o nosso estado territorialmente é muito pequeno, mas é muito rico. É muito. Muito rico. Nós estamos com o Emprega Mais Alagoas levando o artesanato de uma região para outra. Exemplo, a gente levamos o filé, que é aqui do Pontal, uma peça riquíssima, não é? Hoje tem busca... É patrimônio imaterial de Alagoas. De Alagoas. E a gente está levando as mulheres do Pontal para Piaçabuçu, para ensinar as mulheres de lá a terem esse artesanato lá na região. Porque muitas vezes o turista ele pode descer em Sergipe, ele atravessa São Francisco, ou ele tem um parente naquela região e às vezes não vem para a capital, não vem conhecer. Mas lá ele vai ter o filé e a gente faz esse intercâmbio alagoano junto com o bordado de Penedo, que é muito característico também. E aí a gente tira de lá e leva para Maragogi. E a gente faz une o estado de um lado para o outro, levando todo o conhecimento, a cultura, porque o artesanato, toda a sua riqueza, né? Toda a sua riqueza. A gente estamos agora fazendo também, a Secretaria do Trabalho
preparando o Emprega Mais no Campo voltado para a bacia leiteira. Olha que interessante. Então a gente passa a entender que a região de Palmeira dos Índios, a Batalha, aquela região toda, ela tem uma produção muito grande de leite e precisa de mão de obra e mão de obra qualificada. Sem dúvida. Por que a gente não qualifica então sertanejo para ele fazer ali a ordenha, para ele poder tratar os animais? Já está ali no habitat dele, né? Já está da ali. região. E aí o Emprega Mais Alagoas tem esse papel. Entender que cada região, Quebrangulo tem sua particularidade, União dos Palmares, então a gente leva para vários setores, segmentos, entendendo a necessidade, levando oportunidade para os alagoanos, e isso contribui para esses números que estão muito bem no nosso estado hoje, amparado pelo emprego. Maravilha. Você, se quiser saber mais informações sobre os programas do governo de Alagoas, da Secretaria do Trabalho, a gente vai deixar o URL aqui para você entrar no site e ter acesso às iniciativas, e quem sabe você consegue arrumar um novo emprego ou se recolocar. Secretário Eric, muito obrigada pela sua presença aqui no Alagoas em Pauta, e venha sempre contar para a gente novidades da Secretaria do Trabalho, porque os nossos telespectadores têm muito interesse nesse assunto. Dani, muito obrigado pelo convite. Que bom a gente poder trazer os números positivos que o nosso estado hoje apresenta. E o papel principal do governo é melhorar a vida das pessoas. A política pública voltada para o emprego, para a qualidade de vida, para que as famílias tenham dignidade e a gente possa ter um estado que todo o Brasil diga: eu quero morar em Alagoas, porque lá é o lugar de se viver. Lá tem políticas públicas voltadas para a gente que funcionam de verdade. Né? É isso aí. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui, e até o próximo Alagoas em Pauta.